Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem sua Bíblia se vocês puderem, né? Porque é muito válido para que a gente venha meditar, né? Guardar a palavra de Deus em nossos corações e aprender junto com nossos irmãos. Amém? A mensagem que o Senhor deixou para a nossa meditação no dia de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 ao 16. Porque eu vou ler bem breve, mas o foco mesmo será no 7, 8 e 9, esses três versículos. Amém? Que diz assim: o cântico das mulheres indigna a Saul. E as mulheres, tangendo, se respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E 10 milhares, e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita, que em outras traduções diz assim: daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Veja. E aconteceu, continuando, e aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si, e o pôs por chefe de 1000. E saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo o Israel e Judá amava a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, verdadeiramente a gente está falando sobre a inveja, como é grande, como é tremenda na vida um dos outros, né? Daqueles que não estão mais com a presença de Deus em sua vida. Aqueles que, mesmo que ele esteja caminhando, né, esteja de pé, mas não significa que ele está com Deus, né? Então, a gente vê muita gente indo para a igreja, estando dentro da igreja, mas muitos não estão servindo a Deus ali, porque a palavra diz sobre o joio e o trigo, né? Então, dentro da igreja existe pessoas que não estão servindo a Deus. Elas acham que estão, né? Mas está desagradando, não estão vivendo da forma que devia viver, né? Vivendo sob o exemplo de Jesus Cristo, né? Viver e ser uma imagem e semelhança do Senhor. Então, Jesus Cristo é o nosso modelo, é o nosso formato. A gente tem que viver conforme ele viveu. Amém, irmão? Então, o Senhor não queria mais Saul como rei. Então, ele
levantou, né, e mandou uns textos atrás, né, umas palavras atrás, se você parar para analisar esse livro aqui de 1 Samuel, que o Senhor levantou Samuel, né, porque disse assim: até quando terás pena de Saul, né, até quando terás dó de Saul, porque não estava mais agradando a Deus, ele não estava fazendo a vontade do Pai. Então Deus era com Davi e ele ungiu Davi, né, Samuel. Então Davi foi se capacitando e cada vez mais se aproximando do reino, né? E quando o Senhor tem algo na vida da gente, né, não é você que corre atrás das bênçãos, a bênção que vem até você, né? Então, quanto mais ele tentava acabar com a vida de Davi, né, mais Davi se aproximava do seu propósito, da promessa que Deus tinha dado a Davi. E não há exemplo melhor na Bíblia de que Davi, né, de que a vida de Davi, a história dele. Então, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Veja, Deus se agradava muito de Davi, porque ele era justo, era reto, né, com o Senhor. Ele vivia de acordo com a vontade de Deus a todo instante, né, e fazia tudo que era ordenado, né. Então, voltando aqui, que vocês podem ver que as mulheres era como a estratégia do inimigo, irmão, na vida da gente, porque veja, e as mulheres tangendo se respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Isso era um grupo de mulheres que, quando vinha perseguindo, seguindo Davi, né, porque ele voltou ali, estava entrando no reino, ele entrava e saía a hora que ele quisesse, todo mundo amava ele, né? Então ficar glorificando Davi, né? Mas ele não subia para a cabeça nada disso, né? Porque ele era muito humilde. Então, continuando no versículo 8, que diz assim: então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino. Então, ele viu que o povo já não queria mais saber dele, né? Só os olhos estavam todos voltados para Davi, né? E todo mundo exaltando Davi o tempo inteiro. Então ele falou: o que é que falta mais para ele? É só o reino. Então, que diz aqui no versículo 9: e desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. Quer dizer, tinha inveja, não era suspeita, né? Em outras versões diz assim: daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Isso é inveja, sim, e a inveja dele era das piores, que tentava matar Davi, né? Pregar ele na parede, porque ele via que Deus era com Davi, ele não queria perder sua posição, não. Então Davi, um espírito mau se apoderou de Saul, e Davi tocava sua harpinha lá todo dia, né? Espantava o mal. Então ele ficava bem novamente, né? Mas ele ficava tentando matar Davi, porque via que Deus era com Davi e não queria perder sua posição como rei, né? Então, mas Davi continuava fazendo o bem, né? E é assim, pessoal, a gente tem que sempre seguir o bem, fazer o bem, não olhar quem.
era basicamente o seu inimigo ali, querendo lhe matar, e todo dia ele ia lá, fazia a mesma coisa, né? E ajudava aquele pobre homem com espírito mau, afastando o espírito da vida dele e deixando e fazendo ele se sentir bem novamente. Mas assim que Davi saía da sua presença, né, se afastava um pouco, passava um pouco de tempo ali afastado dele, o espírito voltava de novo para ele, porque era o tempo de Davi, estava chegando o tempo de Davi. Então, a inveja é muito grande e você tem que orar por seus inimigos, né? A gente é alguém da parte do Senhor, aquele que está em Cristo, né? Tem que fazer o bem sem olhar quem. Então, o Senhor se compadece, o Senhor age por nós, o Senhor faz acontecer. Então, a gente não tem que se preocupar, deixa ele nas mãos do Pai, né? Porque isso só vai te fazer se aproximar mais, aleluia, glória a Deus, do teu propósito. Vai te aproximar mais do Senhor e o Senhor vai te honrar, vai te justificar, porque tudo que a inveja é maligna, pessoal. A inveja é maligna. Tem muitas pessoas que sentem inveja do chamado de alguém, dos dons de alguém, e da vida financeira, e da vida como um casal, né? E sobre bem material, sobre todas essas coisas. E o Senhor só pede que a gente continue fazendo a sua vontade, né? Se a gente se capacitando, estando firme sobre a rocha todos os dias, para que a gente não venha perder a presença do Senhor da mesma forma que Saul perdeu. Então, a gente vivendo na dependência de Deus, né? Na dependência do Senhor, a gente vai estar com Ele e Ele conosco o tempo inteiro. Jesus Cristo vai estar conosco, o Espírito Santo vai estar nos ajudando, nos conduzindo para que a gente não desvie do caminho, né? Da caminhada, que ela é longa, mas é maravilhosa servir ao Senhor, nosso Deus. E espero que todos tenham gostado, né, dessa palavra, e que você não venha se preocupar com isso, porque o mal não atinge aquele que o Senhor está protegendo. Amém? Aquele que está na presença do Senhor, não se preocupe, o Senhor está te protegendo, está acampando um anjo ao redor ao seu redor, te protegendo de todo o mal, e você está blindado, né? Se revista todos os dias das armaduras do Senhor, né? E continue em frente fazendo a vontade de Deus. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma mensagem, por mais uma obra concluída com os teus filhos aqui, que eles possam estar de olhos abertos, Senhor. Ô meu Pai, acampa anjos ao redor dos teus filhos, blinda eles de todo o mal, Senhor, de toda inveja, de toda oração contrária, Senhor, de todo o mal que queira lhe atingir e queira tirá-lo da tua presença, de queira te afastar, acabar com os planos de Deus. Ninguém acaba com os planos do Senhor. Então, Pai, é o que te pedimos e te agradecemos. Mas, por favor, Senhor, continua conosco, como o Senhor continuou com Davi todos os dias, né, da vida dele. E quando a gente venha errar, se entristecer ou pecar, que a gente se arrependa rapidamente e volte para os teus caminhos, Senhor. Que a gente não seja negligente como Saul, meu Pai. Então, que a gente permaneça firme em tua presença, que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Faz aquilo que não podemos fazer, e o que podemos fazer, estamos aqui, com a mão na massa, com a mão na obra, fazendo a tua vontade. É isso que te agradecemos, para todo sempre. Amém. Amém, irmão? Muito obrigado pela presença de todos vocês.
Quem é novato aqui neste canal, sejam muito bem-vindos, né? Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Esse é o desejo do meu coração e eu creio de muitos dos meus irmãos, né? Que é a mensagem de Deus se espalhe ao máximo de pessoas possíveis para que o nosso próximo, nossos irmãos, seja alcançado também. Amém? Jesus te ama e eu também. Não se esqueça disso. Até a próxima mensagem. Tchau!